Vera carregava o mundo nas costas. E o peso... o peso era visível em cada linha de seu rosto, em cada curva de seu corpo cansado. Aos 40 anos, parecia ter 60, com uma rotina que mais parecia uma sentença do que uma vida. Seus dias eram longas jornadas de exaustão, onde a voz dela, se é que um dia existiu, havia sido silenciada há muito tempo. A incapacidade de dizer não era seu traço mais marcante, uma fraqueza explorada por todos ao seu redor. O filho, um homem feito, aparecia apenas para pedir dinheiro, sempre com a mesma desculpa esfarrapada, e Vera, com o coração apertado, mas sem forças para recusar, entregava o pouco que tinha. No trabalho, as horas extras abusivas eram a norma. Os chefes sabiam que Vera jamais reclamaria, jamais se oporia, e assim empilhavam tarefas sobre sua mesa, enquanto ela via a vida escoar entre os dedos, presa a um ciclo interminável de deveres alheios. Havia também a amiga interesseira, que surgia apenas para desabafar sobre seus próprios dramas, nunca perguntando sobre Vera, nunca oferecendo um ombro amigo. Depois de sugar toda a energia da pobre Vera, a amiga sumia por semanas, até a próxima crise. E a vizinha? A vizinha folgada, que pedia de tudo emprestado, 1 quilo de açúcar, uma xícara de farinha, o cortador de grama, sempre com a promessa vazia de devolver mais tarde. Vera cedia sempre, sentindo-se um tapete por onde todos pisavam. Mas o fardo mais pesado era o marido. Exigente, mal-humorado, ele a maltratava com palavras e indiferença, tratando-a como uma serva. Tudo tinha que ser do jeito dele, e qualquer tentativa de Vera de expressar uma opinião era prontamente esmagada. Era como se ela não tivesse o direito de existir por si mesma. Esse peso constante, essa anulação diária, Vera tentava sufocar com comida. O ganho de peso era o reflexo físico de uma alma sobrecarregada, devorando emoções não processadas, buscando um consolo que nunca chegava. Um dia, enquanto Vera caminhava arrastada pelas ruas, com o olhar perdido e os ombros curvados, uma pequena figura surgiu diante dela. Era uma criança, talvez com uns 7 ou 8 anos, vendendo doces. Os olhos curiosos da menina se fixaram em Vera, e com a inocência cruel da infância, perguntou: "Moça, a senhora tem 60 anos?" A pergunta, simples e direta, atingiu Vera como um choque elétrico. 60 anos? Ela tinha apenas 40, mas a imagem que a menina viu era a de uma mulher décadas mais velha, marcada pela vida, pelo cansaço, pela servidão. As palavras da criança ecoaram em sua mente, um som estridente que quebrou o torpor em que vivia. Ao chegar em casa, Vera se arrastou até o espelho. A imagem refletida era de fato a de uma estrangeira. Olheiras profundas, cabelo sem brilho, pele opaca, um corpo que parecia ter desistido de si mesmo. Era a imagem de uma vida inteira de anulação, de sim, ditos contra a vontade, de sonhos abandonados, de uma mulher que havia se perdido em meio às exigências alheias. Naquele momento, algo estalou dentro dela. Uma semente, pequena e frágil, mas poderosa, começou a brotar. "Chega", murmurou ela, quase inaudível, mas com uma força que nunca sentira antes. "Chega." A revolução silenciosa de Vera começava ali, naquele espelho, com aquela palavra. O primeiro passo, tão simples e ao mesmo tempo tão monumental, seria começar a caminhar. Sair de casa antes do trabalho, sentir o sol no rosto, respirar o ar da manhã. Para isso, precisaria dormir mais cedo, o que, por sua vez, a forçaria a mudar outros hábitos. Mas como lidaria ela com as pessoas que sempre se aproveitaram de sua boa vontade? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A decisão de Vera, sussurrada diante do espelho, ecoou por sua alma como um juramento. Aquele chega marcou o início de uma batalha interna,
uma guerra silenciosa contra os anos de submissão. O primeiro não foi dito em voz alta, mas sentido profundamente quando, pela manhã, recusou-se a preparar o café da manhã farto que o marido esperava. Em vez disso, Vera tomou uma xícara de chá e pegou seus tênis para a caminhada matinal, deixando-o com uma expressão de surpresa e descontentamento. Ele resmungou sobre a falta de consideração, mas ela, pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu culpada. A vizinha, com seu sorriso forçado e a eterna lista de itens emprestados, foi a próxima a sentir a mudança. Quando pediu o cortador de grama, Vera, com um tom firme, mas educado, respondeu que precisava dele para seu próprio jardim e que ele estava ocupado. A vizinha balbuciou algo sobre egoísmo e se retirou, visivelmente ofendida. Vera sentiu um leve tremor nas mãos, mas uma onda de alívio inundou seu peito. Era libertador. No trabalho, a imposição de limites foi mais delicada, mas igualmente eficaz. Quando o chefe tentou empilhar mais relatórios para serem feitos fora do horário, Vera, com a voz surpreendentemente calma, explicou que já tinha compromissos pós-expediente e que entregaria o que estava ao seu alcance dentro do horário. Ele a olhou com descrença, mas a convicção em seus olhos o fez recuar. Pela primeira vez, Vera saiu do escritório no horário, sentindo o sol da tarde em seu rosto como um presente. A amiga interesseira, ao tentar desabafar sobre mais um drama sem fim, encontrou uma Vera diferente. Em vez de ouvir passivamente, Vera interrompeu, dizendo que tinha um compromisso e que não poderia conversar naquele momento. A amiga, acostumada à sua disponibilidade irrestrita, ficou chocada, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vera sabia que a amizade, se é que podia ser chamada assim, estava por um fio, mas pela primeira vez ela estava priorizando sua própria paz. O filho folgado foi o desafio mais difícil. Quando ele pediu dinheiro novamente, Vera o olhou nos olhos, uma expressão de cansaço e firmeza neles. Filho, eu não vou mais te dar dinheiro sem que você se esforce. Você precisa encontrar um emprego, ser responsável. Ele reagiu com raiva e frustração, acusando-a de ser egoísta e de não o amar. Vera sentiu uma pontada no coração, uma culpa antiga tentando se manifestar, mas ela se manteve firme. Era para o bem dele e para o bem dela. As consequências iniciais foram turbulentas. O marido, furioso com a nova Vera, tornou-se ainda mais distante e hostil. A casa, antes um lugar de aparente, embora falsa, calma, tornou-se palco de discussões veladas e olhares de desaprovação. A amiga e a vizinha se afastaram, confirmando a superficialidade de seus laços. Houve dias em que Vera duvidou de sua decisão, sentindo-se culpada por abalar a ordem estabelecida. As noites eram preenchidas por reflexões e, por vezes, lágrimas silenciosas. Mas a imagem da criança vendedora de doces e o reflexo no espelho a impulsionavam a seguir adiante. A caminhada matinal, antes apenas um primeiro passo, transformou-se em um ritual sagrado. O ar fresco da manhã, o canto dos pássaros e o movimento de seu próprio corpo se tornaram um refúgio. Vera começou a se alimentar melhor, trocando os alimentos de conforto por opções mais saudáveis. Aos poucos, as mudanças físicas começaram a aparecer. O corpo, antes pesado e sem forma, começou a se definir. O peso foi diminuindo, as olheiras suavizando, e a energia, antes inexistente, ressurgia. Ela redescobriu a alegria de ler um bom livro, de ouvir música, de cuidar das suas pequenas plantas. Pequenos hobbies que haviam sido sufocados pelas demandas alheias. A cada não dito, a cada limite imposto, uma nova camada de autoestima e autoconfiança se revelava. Vera não era mais a sombra de si mesma. Ela estava florescendo. As mudanças eram visíveis, não apenas em seu corpo, mas em seu olhar.
Mas a pergunta que pairava no ar era: como essas profundas transformações afetariam as dinâmicas mais arraigadas de sua vida, especialmente seu casamento e a relação com o filho? A Revolução Silenciosa estava apenas começando. A Revolução de Vera agora se manifestava abertamente, redefinindo cada esfera de sua existência. No trabalho, onde antes era faz-tudo sobrecarregada, sua nova postura de assertividade e profissionalismo a elevava. Colegas e superiores, antes acostumados à sua eterna disponibilidade, agora a viam com um respeito recém-adquirido. Ela não aceitava mais as tarefas que não eram suas, focando nas suas responsabilidades com uma eficiência que impressionava. Sua produtividade aumentou, paradoxalmente, porque ela aprendera a dizer não ao excesso. A relação com o filho folgado, outrora uma fonte constante de drenagem, começou a se transformar de maneira inesperada. A firmeza de Vera, embora inicialmente recebida com revolta, plantou uma semente de responsabilidade. Ele, vendo a mãe não mais ceder aos seus caprichos e percebendo que a fonte havia secado, começou a procurar um emprego de meio período. Pequenos sinais de maturidade surgiam, ainda que de forma hesitante, e Vera observava com uma mistura de alívio e esperança. Aquele não doloroso havia sido, afinal, um ato de amor. O casamento, porém, foi o campo de batalha mais intenso. O marido, confrontado com uma mulher que não mais aceitava sua tirania, reagiu com fúria e, em seguida, com um silêncio glacial. A crise era inevitável. Vera não se encolhia mais diante de suas palavras ásperas, nem se esforçava para agradá-lo. O relacionamento atingiu um ponto de ruptura, onde a escolha era clara. Ou ele se adaptava à nova Vera, ou o caminho deles se separaria. Após semanas de tensão, de discussões que pareciam não levar a lugar nenhum, ele começou a ceder, a ver, talvez pela primeira vez, a mulher forte e independente que tinha ao seu lado. Não foi uma transformação completa, mas um início de reconhecimento. Um fio de esperança para um casamento renovado, baseado agora em respeito mútuo e não mais em submissão. Vera sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez, ela estava disposta a trilhá-lo em seus próprios termos. Enquanto os velhos laços se reajustavam ou se rompiam, novas amizades surgiram, tecidas com fios de reciprocidade e respeito. Pessoas que valorizavam sua companhia, suas opiniões, e que não esperavam nada em troca, além de uma troca genuína. Vera, antes tão isolada em sua própria doação, descobriu a beleza de relacionamentos equilibrados. A confirmação de sua jornada veio em um dia ensolarado, no parque. Vera caminhava leve, seus passos firmes, o sorriso nos lábios. Os quilos perdidos eram apenas um detalhe da transformação que irradiava de sua pele luminosa e de seus olhos brilhantes. Seus cabelos, agora bem cuidados, emolduravam um rosto que tinha recuperado a juventude. Ela estava sentada em um banco, lendo um livro, quando uma pequena bola rolou até seus pés. Uma criança, talvez com uns 6 anos, correu em sua direção. "Moça", disse a menina, com a mesma inocência daquela outra criança de meses atrás, "pode chutar a bola de volta para mim?" A palavra moça ecoou nos ouvidos de Vera, mas desta vez trazia consigo a doçura de uma melodia, não a acidez de uma revelação. Não havia o peso dos 60 anos, mas a leveza da juventude resgatada. Uma onda de emoção a invadiu, e lágrimas quentes escorreram por seu rosto, mas eram lágrimas de pura alegria. Ela sorriu, um sorriso genuíno que vinha da alma, e chutou a bola de volta. Naquele momento, Vera compreendeu o quão longe havia chegado. Ela não só havia recuperado sua juventude física, mas, mais importante, havia recuperado sua vida, sua essência, sua voz. A jornada de Vera é um testemunho poderoso de superação e autodescoberta. É a história de como dizer não para os outros,
pode ser o sim mais importante que você diz para si mesma. A beleza da autenticidade e da autoestima é um farol para todos nós. Que a história de Vera nos inspire a olhar para dentro, a encontrar nossa própria voz e a priorizar nosso bem-estar. Se a história de Vera tocou seu coração e você se identificou com sua jornada, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com aquela pessoa que precisa desesperadamente ouvir essas palavras, que precisa de um empurrãozinho para começar sua própria revolução silenciosa. Lembre-se, sua vida é sua e você merece ser a protagonista dela. Diga sim para si mesma.